Hello guys, how are you? In today's class we are going to study about two subjects, the verbs of frequency and the simple present, affirmative and negative sentences. Olá pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje nós vamos aprender basicamente sobre dois assuntos. O primeiro é sobre advérbio de frequência e o segundo é a parte gramatical, simple present, a parte afirmativa e a negativa, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje pelo assunto de advérbios de frequência, adverbs of frequency. Mas o que seriam esses advérbios de frequência? Os advérbios de frequência, nós utilizamos ele quando nós queremos falar quantas vezes você faz, quantas vezes nós fazemos uma determinada atividade, tá certo? E aí a gente vai utilizar esses advérbios de frequência voltados para a parte de esportes, que foi o que nós aprendemos na aula passada, tá certo? E aí, para iniciar, na verdade, né, sobre esse assunto de advérbio de frequência, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 171. Open your book on page 161. Abra o seu livro na página 171. E aí, na página 171, nós temos essa primeira parte aí, que é sobre os advérbios de tempo. Ou os advérbios de frequência, desculpa. E, como eu já falei, os advérbios de frequência, eles são utilizados quando nós queremos falar quantas vezes nós fazemos uma determinada atividade. Nós praticamos alguma determinada atividade ou ação. E aí, quais são esses advérbios de frequência? Os advérbios de frequência nós utilizamos, são 6. O primeiro é always, que quer dizer sempre. Usually, que quer dizer usualmente. Often ou frequently, que quer dizer frequentemente. Sometimes, que é às vezes. Rarely ou seldom, que quer dizer quase nunca. E never quer dizer nunca. Observem aí que no livro de vocês, no canto esquerdo, né? Do canto esquerdo aqui do livro de vocês, logo no início, tem um gráficozinho mostrando aí, basicamente, a tradução desses advérbios, como é que a gente utiliza. Então, always é quando você quer dizer que você está fazendo uma coisa sempre, com 100% de realização. Então, veja que ele está em vermelho lá na frente. E usually é usualmente, tá? Usualmente. Você faz, mas não todo dia. Como, por exemplo, você faz 3 dias na semana. A semana tem 5, você faz 3 dias na semana. Esse é o usually, que é usualmente. Often e frequently é frequentemente, que você não tem tanta frequência de fazer, tá? Então, vamos supor que seja 2 dias na semana, tá? Sometimes é às vezes, você faz, mas não tem aquela obrigação de fazer, tá? Então, é às vezes, sometimes. Rarely ou seldom é raramente, bem raro vocês fazerem. Uma vez ou outra na vida vocês fazem essa atividade. E never é nunca. É 0% de acontecer, tá certo? Então, esses são os advérbios de frequência. E aí, como é que nós utilizamos eles nas frases, né? Então, a gente vai ter a estrutura da frase é a seguinte. Nós vamos ter o sujeito, o advérbio de frequência e a ação, tá? Então, ó, vejam um exemplo aí que nós temos. Uma observação. Prestem atenção que nessa parte dos advérbios de frequência e no próximo assunto que a gente vai estudar, que é o simple present, ele não abordou o sujeito he, she e it, porque não tem tanto costume de utilizar esses sujeitos, tá? Mas não quer dizer que a gente não utilize eles. Sim, eles são utilizados, mas não com tanta frequência. As pessoas que a gente sempre utiliza, que as pessoas que a gente mais utiliza é I, you, we e they, tá? Então, vamos lá. Ele deu aí o exemplo do primeiro exemplo aí, que foi always. Ele botou, I always do sports. Eu sempre faço esportes. O segundo exemplo foi do usually. You usually play soccer with your friends. Você
usualmente, geralmente, né, joga futebol com seus amigos. O terceiro foi frequently. We frequently go surfing in the afternoon. Nós frequentemente vamos surfar à tarde. Próximo é sometimes. They sometimes go swim. Eles às vezes vão nadar. Rarely, raramente. I rarely play tennis. Eu raramente jogo tênis. You never, o último, never. You never do gymnastics. Você nunca fez ginástica, tá? Então, ele deu aí alguns exemplos, né? Voltando aí para recordar, para relembrar o uso do play, do go e do do. Play nós utilizamos para esportes que nós praticamos eles com o uso da bola. Todos os esportes que são praticados com o uso da bola, nós vamos utilizar o verbo play. Para o verbo do, nós utilizamos o verbo do para esportes que nós não precisamos de nenhum equipamento, de nenhuma bola, nem nada, nenhum equipamento para que a gente realize esse esporte. E o play nós utilizamos para esportes que são terminados com ing, tá? São escritos com ing no final. Vocês podem estar vendo o exemplo aí bem específico aí nessa parte do advérbio de frequência, tá? Então, do sports, não precisa de nenhum, ele tá falando de esporte no geral. Play soccer, tá jogando de bola, futebol utiliza a bola, então nós utilizamos o verbo play. Go surfing, que não precisa de nenhum equipamento, né, para poder praticar esse esporte, tá? E go surfing, o go nós utilizamos para verbos que são terminados com ing. Aí temos o go surfing, go swim, o play tennis novamente, né, que são utilizados a bola, e do gymnastic, que é fazer ginástica que não precisa de nenhum equipamento, tá certo? Então é isso. Aí nós temos aí também algumas expressões que representam, que indicam frequência, tá? Que nós utilizamos, que nós fazemos alguma coisa com frequência. Existem algumas expressões no inglês. Que expressões são essas? Nós temos aí, temos o exemplo aí de 3 expressões. Once a day, que nós podemos substituir por once a day, once a week, once a month e once a year. Nós podemos utilizar once a day, quer dizer uma vez na semana, uma vez no dia. Once a week, uma vez na semana. Once a month, uma vez no mês. E o month, a year, uma vez no ano, tá? Então, o once quer dizer uma vez. Twice quer dizer 2 vezes. Aí vocês podem estar substituindo por dia, mês, ano, semana e por aí vai. E 3 times, quando vocês querem que a partir de 3 dias ou mais, vocês vão escrever com o número e a palavra times. Então pode ser 3 times, 4 times, 5 times, 6 times e por aí por diante, podendo substituir por mês, dia, ano ou semana, tá certo? Essas são algumas expressões que indicam frequência. E quando vocês querem fazer uma pergunta sobre a frequência, com qual frequência, né? Com qual frequência você costuma fazer tal atividade, você vai utilizar a seguinte pergunta. How often do you, e o restante da frase. Vamos dar um exemplo aí. How often do you play basketball? Com que frequência você joga basquete? Outro exemplo. How often do you go swim? Com que frequência você vai fazer natação? E o outro exemplo que tem aí é how often do you do judo? Com qual frequência você pratica judô, tá? Então, todas as vezes que vocês querem perguntar com que frequência a pessoa está fazendo qualquer tipo de coisa, você vai utilizar a pergunta how often do you?
how often do you e o restante da frase que você quer perguntar. Tá certo? Então, esse é o assunto dos advérbios de frequência. Vocês vão fazer as atividades com relação a esse assunto, as atividades da página 66, tá? Na página 66, vocês vão encontrar algumas questões, 5 questões, com relação a esse assunto de advérbio de frequência. Quero chamar a atenção para a quarta questão, que vocês vão responder perguntas utilizando os advérbios de frequência. Essas perguntas, elas são respostas pessoais. Então, vocês vão responder de acordo com a atividade, de acordo com a quantidade de vezes que você faz essa atividade, tá? Então, utilizem o advérbio de frequência para responder as perguntas da quarta questão. Essa quarta questão também deve ser feita no caderno de vocês. Outra questão que eu quero chamar a atenção é a segunda questão. Por quê? Porque a segunda questão, ela vai precisar do áudio do CD para que vocês respondam ela. Como eu já falei aqui várias vezes, eu sei que muita gente vai dizer que não tem como ouvir o CD, bararei, barará. Eu vou disponibilizar para vocês o diálogo dessa segunda questão e vocês vão responder essa segunda questão, tá certo? A primeira, ela pede para que vocês circulem a palavra, o advérbio de frequência correto de acordo com o texto. Na página 60, de acordo com esse horário aqui da página 60, vocês vão responder circulando qual advérbio de frequência é o correto. A segunda é o diálogo. A terceira, vocês vão escrever before or after. Before or after. E na quarta, vocês vão, como eu já expliquei, a resposta pessoal. E a quinta, vocês vão estudar, que está pedindo para que você discuta com seu professor, que a gente vai discutir na nossa videoconferência. Tá? Então, essa é a atividade com relação ao advérbio de frequência. Nós vamos agora aprender o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é o simple present. Simple present. Simple present, affirmative and negative sentences. Vocês vão lá para a página 171 também, que começa o assunto, começa aqui na página 61 e vai para a página 172. E aí, o que quer dizer esse simple present? O simple present quer dizer nada mais do que vocês vão utilizar o presente simples. É quando vocês querem falar de alguma ação que está acontecendo no presente, tá? E vocês vão utilizar esse simple present juntamente com os advérbios de tempo. Então, todas as vezes que você tem uma sentença no simple present, você vai ter o uso do verbo. A estrutura da frase é a pessoa sem o verbo to be, o verbo na sua forma infinitiva e o restante da frase com o advérbio de frequência, tá? Então, o exemplo aí tá bem explicativo, ó. Nós temos aí a frase afirmativa. I, que é o sujeito, play, o verbo, table the tennis twice a week. Eu jogo tênis de mesa 2 vezes na semana. E quando eu quero falar na negativa, eu vou utilizar o did, tá? O did not. Eu vou falar a pessoa, o sujeito, o did not, o verbo e o restante da frase. Essa é a estrutura do simple present. Tá certo? Então, vocês vão fazer as atividades relacionadas ao simple present, afirmative e negative sentences, e se encontra na página 67 e página 66. 67, desculpa, e página 68. Na primeira questão, ele pede para que vocês leiam essa tirinha e marquem a resposta correta. E aí, essa tirinha, ela tá falando, tem 2 amigos, né, que estão conversando sobre... parecem que eles estão jogando beisebol, tá? Então, vocês vão ler essa tirinha e vão responder as questões que vem abaixo. Na letra A, ele pergunta, qual esporte eles estão jogando? Vocês vão escolher uma das 2 alternativas.
Prestem atenção com relação às informações gráficas que a tirinha apresenta. No texto em si, ele não vai falar qual tipo de esporte eles estão jogando, mas vocês devem prestar atenção com relação às imagens, tá? Com a representação gráfica da tirinha. O que é que caracteriza para que eles estejam praticando algum desses esportes, tá? Então, vocês devem prestar atenção. Letra B. At the beginning of the history, what the characters thinking about Charlie Brown's ability to strike the opponent out? Ele pergunta aí que no início da história, qual personagem, né, pensa sobre a habilidade de Charles Brown fazer de marcar um ponto, tá? Então, qual foi a frase que tornou isso verdade? Na letra C, ele pergunta: What does Linus mean when he says that Lucy is beginning hypocritical? O que Linus quer dizer quando ele diz que Lucy ela é um pouco hipocrítica, tá? Vocês vão escolher uma dessas duas alternativas. Letra D. What is the meaning of the sentence? We think maybe you can do it. O que quer dizer esta sentença? We think maybe you can do it. Vocês vão pesquisar qual o sentido dessa frase, tá certo? E letra E. At the end of history, do the characters change their ideas on Charles Brown's ability to strike the opponent out? No final da história, os personagens mudam as ideias com relação à habilidade de Charles fazer um strike no oponente, tá? Então, vocês vão marcar se é verdadeiro ou se eles mudam realmente de ideia ou se eles não mudam de ideia no final da história. Na página 68, na segunda questão, ele fala assim. Ele fala assim: Read the sentences below and write A if it is an affirmative sentence or N if it is a negative sentence. Vocês vão julgar se as sentenças que estão nos balões aqui da letra A, B e C são afirmativas ou negativas. Se forem afirmativas, vocês vão escrever a letra A, letter A. E se for negativa, vocês vão escrever a letra N, letter N. E a terceira questão, vocês vão precisar novamente de um áudio para que vocês respondam as perguntas. Eu vou disponibilizar para vocês, juntamente com o da outra questão, o áudio, para que vocês respondam essa pergunta, tá? Ele pede para que vocês circulem a palavra correta ou a expressão que completa o diálogo, tá certo? A quarta questão, vocês vão completar as sentenças com as formas negativas e afirmativas dos verbos em parênteses, tá? Como é que ficaria esses verbos em parêntese de acordo com o simple present, que a gente aprendeu há pouco, tá? Então, vocês vão pegar esses verbos em parênteses e vão colocar a sua forma negativa ou afirmativa de acordo com a frase, tá certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na letra A, vou fazer com vocês. Na letra A, ele deu o verbo em parêntese, play. Play, a gente vai ver aí, ó. A frase é a seguinte. I, espaço, soccer, ponto. I, espaço, basketball. Mais ou menos o que essa frase está querendo dizer? Essa frase está querendo dizer que eu não jogo futebol. Eu jogo basquete. Então, como é que ficaria essa frase na forma afirmativa e negativa, utilizando o play? Então, vai ser I don't play soccer. I play basketball, tá? Então, vocês vão fazer aí para o restante das frases B e C, tá? Ele tá falando que em uma frase ele tá falando que não faz o esporte e na outra ele tá falando que faz outro esporte. Então, vocês vão utilizar colocando a forma afirmativa e a forma negativa, tá? E na quinta questão, ele pede para aqui, ó. You write sentences about your sports habits. Follow the example below. Then, pair up with classmates and talking about it. Vocês vão elaborar sentenças sobre os hábitos de esporte sobre os seus hábitos de esporte, seguindo o exemplo da questão 4, tá? Vocês vão botar assim, ó.
vão criar uma frase falando que você não pratica tal esporte e que você, e o esporte que você pratica, seguindo o exemplo da quarta questão, tá certo? E na videoconferência a gente vai debater um pouquinho sobre essa quinta questão, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso. Nossos assuntos foram adverbs of frequency and simple present affirmative and negative sentences, tá? Então, vocês vão fazer as atividades da página 66, 67 e 68, page 66, 67, 68, estudem. E na nossa videoconferência a gente vai debater um pouquinho sobre essas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode vir me procurar que eu esclareço todas as suas dúvidas, tá? Bye bye, see you next class.